colapso fiscal no Brasil. Eu, às vezes, fico pensando por quanto tempo mais aquela turminha do L vai suportar esse desgoverno que está cada vez mais sufocando a população. Eu fico imaginando por quanto tempo mais vocês vão ter fôlego para aguentar esse estrangulamento desse desgoverno. Porque não é possível que vocês sobrevivam a esse governo. Não é possível que você não está vendo o que está acontecendo. Não é possível. Nós iremos falar disso, um alerta muito perigoso de alguém que conhece de economia. Iremos falar também que, devido a essa guerra fiscal de Donald Trump, o Brasil vai perder bilhões. Fica comigo até o final para você entender, mas antes deixa eu te pedir, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixa seu joinha, curta, comenta e compartilha, beleza? Feito isso, então vamos começar. Antes de começar aqui a nossa matéria, eu quero agradecer aos novos inscritos aí, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por você fazer parte desse canal. Que Deus continue te abençoando. Até o momento, não tive maiores informações aí de Bolsonaro. Assim que tiver, a gente volta e traz aqui para vocês, um boletim médico falando sobre a situação do nosso presidente. Mas eu tenho aqui para começar essa matéria essa notícia aqui: apoiadores fazem oração por saúde de Bolsonaro e pede anistia. Olha só, o pessoal estão aí reunidos, fazendo em oração. Vou ler só um trechinho aqui, Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro voltaram nesta segunda-feira, 14, a se reunir em frente ao hospital Death Star em Brasília. Ele está internado na UTI de saúde depois de passar por uma cirurgia de 12 horas. Cara, 12 horas de cirurgia, viu? Na região abdominal no domingo. Isso daí, pessoal, é muito importante. Se você tem fé, coloque a sua fé em ação. Eu sempre faço as minhas orações, agradeço. Eu sou mais de agradecer a Deus, eu não sou de pedir. E nas minhas orações, eu agradeço a Deus de ter colocado no mundo um homem igual o Bolsonaro. Agradeço a Deus dele ter livrado Bolsonaro daquele atentado, Agradeço a Deus mais uma vez de Bolsonaro ter resistido, de Deus ter feito com que ele resistisse aí essas 12 horas com a barriga aberta em uma cirurgia. Então, eu sou só de agradecer. Por que que eu só agradeço? Porque a obra de Deus está sendo feita, o milagre de Deus está sendo feito. E às vezes, a gente passa desapercebido, mas é preciso a gente estar atento a isso daí. A recuperação dele está sendo boa, então nós temos que fazer o quê? Agradecer. A recuperação dele é questão de tempo. Nós temos que o quê? Agradecer. Nós vamos ficar pedindo, só pedindo, sabendo que Deus está agindo? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Então, vamos lá.
a próxima matéria. Essa semana passada, né? Vários indígenas invadiram lá a Praça dos Três Poderes lá também e confrontaram a força de segurança lá que guarda lá o palácio. Não foi ninguém preso. Tenho certeza que ninguém vai pegar 14 anos de cadeia. Eu tenho certeza de que não vão ser chamados de golpistas. Eu tenho certeza que nada disso vai acontecer. Eu tenho certeza que nenhum deles vão precisar se refugiar em nenhum país. Eu tenho certeza que nenhum deles vão ter suas redes sociais suspensas, bloqueadas e por aí vai. Eu tenho certeza que nenhum dos filhos dessas pessoas que estiveram lá e confrontaram as polícias com bombas, tenho certeza que os filhos deles não vão ficar distantes dos pais, né? Mas aí eu te digo uma coisa, sabe que quem está correndo risco de pagar por isso? Olha só, deputada do PSOL aciona STF após ação policial em marcha indígena. Cara, isso é um absurdo, rapaz. Isso é um absurdo. A deputada federal Célia Chaquiaba, do PSOL, protocolou uma representação criminal no Supremo Tribunal Federal contra o governo do Distrito Federal e órgão de segurança pública por causa da ação policial ocorrida depois de ela e outros indígenas participantes da marcha do acampamento Terra Livre acessarem o gramado do Congresso Nacional. Na representação, a parlamentar disse que agentes da Polícia Militar do DF e da Polícia Legislativa usaram bombas de gás lacrimogêneo e sprays de pimenta contra os manifestantes indígenas e de maneira desproporcional. Ela relata ter sido atingida pelos artefatos e impedida de entrar no Congresso, mesmo depois de se identificar como congressista. O que ela estava fazendo lá? O que ela estava fazendo lá? Pode ter certeza, meu amigo. Infelizmente, vai sobrar para esses policiais, né? Vai sobrar. E as coisas vão se desdobrando de uma maneira, mas a gente tem que seguir acreditando que nem todos que estão no poder faz parte do sistema. Nem todos que estão lá no topo da pirâmide está em comum acordo com Alexandre de Moraes. Gente, Fux devolve julgamento de Débora Rodrigues e sinaliza exagero em pena de 14 anos por pichação. Quem não sabe é isso daqui, ó. Matéria da Hora Brasília. Vou ler para vocês aqui. O ministro Luiz Fux devolveu à primeira turma do Supremo Tribunal Federal o julgamento de Débora Rodrigues dos Santos, cabeleireira acusada de escrever com batom a frase, abre aspas, perdeu mané, fecha aspas, na estátua à Justiça, durante os atos do 8 de janeiro de 2023, ao liberar o caso para retomada do plenário virtual, como início marcado para 25 de abril e previsão de término em 6 de maio,
Fux deu sinais de que considera desproporcional a pena proposta de 14 anos de prisão votada anteriormente pelos ministros Alexandre de Moraes, relator, e Flávio Dino. Cara, é muito desproporcional. A gente tem acompanhado aqui cada absurdo que acontece que não tem condições. Uma pessoa só porque escreveu perdeu Manela, então tinha que pagar proporcionalmente aquele erro ali. Ó, você vai lavar essa estátua, você vai deixar ela do jeito que quando você chegou que ela estava. Mas não tem mais nenhum outro ato que prova que ela causou algo mais grave. Não, batom e ela estava em comum acordo. Cara, tá de brincadeira, né? Olha só que absurdo. Quando a gente fala em proporcionalidade, a gente tem que ver isso daqui, ó. Se eu não me engano, isso aconteceu aqui em Goiás. Assassinos do empresário Bruno Bailão são condenados a 15 anos de prisão. Esse aqui é o que morreu, ó. Esse aqui é o que morreu. Esse é o que morreu. Se eu não me engano, esse daqui foi o mandante e esse daqui o executor. Ou seja, tem até vídeo, né, do momento aí. Eles pegaram 15 anos de prisão. Tirou a vida de uma pessoa. Pegou 15 anos de prisão. Se fosse justiça mesmo, Débora Rodrigues, talvez não, nem para delegacia iria. Poderia até ir, mas, cara, sinceramente, esses caras que não deveria pegar no mínimo 30 anos de cadeia. Sim, ele tirou a vida. Não tem conserto. Não tem como voltar atrás. Pegou 15 anos. Eles vão cumprir 5 anos em regime fechado, cumprir 1/3 da pena e, ó, picar a mula, embora. E a Débora? Isso é Brasil, pessoal. Isso é Brasil. Próxima matéria. Mas a coisa começa a apertar para o lado de Alexandre de Moraes. Olha só. Matéria aqui do Metrópole, Paulo Capelli. Sanção a Moraes é analisada por 4 pastas do governo Trump. Eu imagino, pessoal, que eles vão pegar Moraes e quando pegar vai ser muito bem pego. Não vai dar tempo, não vai dar chance para nada. Para nada. Porque está sendo muito bem articulado. Muito bem articulado. A gente quase não fica sabendo de nada. Mas eles não esquecem o caso. A gente está vendo aqui, ó, essa matéria. Eles não esquecem o caso. Não, deixa para lá e tal. Não, mas ali, ó. Conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, se juntou a Elon Musk nas críticas recentes ao ministro Alexandre de Moraes do STF. Miller afirmou que no último domingo, 13/4, que o magistrado é abre aspas, maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental, fecha aspas. Olha só, hein? Então vocês acham que esse ministro vai escapar? Nós falamos aí de além das 3 facções crime que tem aqui no Brasil, chegou mais 2, uma inimiga mortal de Donald Trump. E a gente está vendo aí, depois eu vou ver se eu trago um vídeo aqui,
Vou ver se dá tempo de trazer um vídeo aqui para vocês verem como que o crime organizado está avançando, como que ele começou. Então, é preciso fazer algo urgente. É preciso fazer algo urgente. Porque senão, não vai ter como consertar isso mais. Não basta Donald Trump agir só dentro dos Estados Unidos. Não basta. Lá até que está controlado. O problema é o que vai de fora. O problema é o que vai de fora para dentro. Vou ler aqui, depois eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, né? Presta bastante atenção. Miller afirmou que, no último domingo, 13/4, que o magistrado é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. É muita coisa, gente. As sanções amorais, estudadas pela Casa Branca, contudo, caminham aos poucos. Isso porque o texto é analisado por 4 departamentos dentro do próprio governo dos Estados Unidos. Por se tratar de uma questão diplomática, a Secretaria de Estado, Department of State, comandada por Marcos Rubio, precisa emitir seu parecer. Quando o senador Rubio afirmou que o bloqueio da rede social X por Moraes era uma, abre aspas, uma manobra para minar as liberdades básicas no Brasil. Chefiado pelo coronel Mike Waltz, o Conselho de Segurança Nacional, onde eu parei? Department of Homeland, não sei ler inglês, viu? Também opinaram sobre o tema. Waltz é crítico da China e tem restrições a governos que mantêm proximidade com o país, como o brasileiro. O brasileiro. Eles estão de olho no Brasil, que está aproximando da China. Como as sanções amorais envolveriam bloqueios financeiros, olha só, hein? Ao ministro, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, Department of Truth, tem sido consultado. O Conselho da Casa Branca, o Conselho da Casa Branca, White House Counsel, responsável por aconselhar juridicamente o presidente dos Estados Unidos, completa a lista dos departamentos envolvidos. Deixa eu ler aqui. Mais um trechinho aqui, né? Só após a cada área emitidas seus pareceres sejam dado aval, pedindo ajustes aos refutados e texto, conteúdos, chegará às mãos de Donald Trump. Já com a posição de cada órgão, caberá unicamente ao presidente dos Estados Unidos dar a palavra final sobre o assunto. Recentemente, em busca de mais informações, integrantes da Casa Branca entraram em contato com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e com o jornalista Paulo Figueiredo para fazer perguntas sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Ei, meu amigo, vai ser um abraço de sucuri, viu, gente? Não tem como ele escapar. Em março, a Lindeberg Faria, do PT, chegou a pedir a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro sobre o argumento de que o parlamentar conspirava contra o país. A solicitação foi negada pelo STF. Musk e Moraes, né? As críticas de Gerson Miller, que foi porta-voz da campanha de Trump, somam-se às de Elon Musk, que comanda o Departamento de Eficiência Governamental da Casa Branca. Na verdade, ele está saindo agora, né? O Elon Musk está saindo agora. Em fevereiro, o homem mais rico do mundo, que é dono do X, chegou a perguntar a internautas se Alexandre de Moraes possuía bens nos Estados Unidos.
Eu vou mostrar para vocês aqui agora um vídeo. Eu nem sei se o YouTube vai aceitar. Por isso que eu estou gravando, não estou fazendo live. Porque é bem pesado o que vocês vão ouvir aqui. Assista comigo. Ó, primeira rebelião aqui no Paraná. Porque daí o Alckmin resolve, quando ele vê que é verdade, ele dá um tiro pela culatra. Escrevo até isso no meu livro. Ele resolve transferir cada um para um canto. Peraí, então o Alckmin, chegou uma hora que ele foi obrigado a falar assim, o PCC Chegou existe. uma hora que ele teve que falar é verdade. Existe aqui o PCC. Existe. Foi o Alckmin que deu essa notícia. Na verdade, ele já falava, olha, se tem, eu não vou retroceder nenhum milímetro. Tinha aquela conversa do nenhum milímetro que eu nunca esqueço. Se tem. Mas daí, não, ele não dá a notícia, mas ele, acho que junto com as seclas dele, pensam que espalhar os chefes, esses, Cezinha, Geleia, Julinho Carambola, iria enfraquecer a facção. Eu acho que tem a frase do Alckmin aí, não tem? De nenhum milímetro. Ninguém nunca escondeu a existência do PCC. Mas o bordão na época era o seguinte: ah, que exagero, é só um grupo de moleques, isso não vai dar efeito nenhum. Eles falavam isso mesmo? Que doideira, pode tirar, cara. Então daí o Alckmin e os asseclas acho que pensaram que se esse comando é forte, porque tem um comando, vamos catar Cezinha, Geleia, vamos distribuir os negros para outras cadeias, faz um pacto com o Rio de Janeiro, Dourados no Mato Grosso do Sul, Paraná, e manda cada um para um canto. O que aconteceu? Julinho Carambola chega em Mato Grosso, já distribui lá o estatuto do PCC, já todo mundo vira PCC no Mato Grosso. Geleia no Rio de Janeiro, já conhece Fernandinho Beiramar, já se juntam ali numa aliança. Daí descobrem isso, mandam o Geleia junto com o Cezinha lá pro Paraná. Que eles fazem lá a primeira rebelião do Paraná, em cadeia. Amarra os agentes penitenciários nos bujão, fala que vai explodir, né? E tudo me informando. Vocês estão loucos? Explodir os caras têm pai, tem mãe, tem filho, tem, né? Vocês exigiam uma coisa, agora não, Fafá, tá sério, não vou matar os caras não. Nesse nível do negócio. E fazem a maior rebelião, primeira e maior rebelião do Paraná. Porque rapidinho, pá com os presos, todo mundo já veio. E aí, o que o governador de São Paulo à época fez? Espalhou o PCC no Brasil. Por isso que o PCC hoje está no Brasil inteiro. Então, quer dizer, uma coisa que era só em São Paulo, eles eram muito fortes aqui, começaram a tomar o interior. Claro que o pessoal de outro estado já tinha ouvido falar, via as reportagens. Mas não tinha ninguém. Mas não tinha quem fosse lá falar, nós é PCC, vamos lá, rebelião, cacete. E passou a acontecer quando o Alckmin levou os cabeças para outros cantos. Levou os cabeças para outros estados. E hoje o PCC nem é nível Brasil, já é nível mundial, né? Já é nível mundial. Eles viram estão só? até em outros o PCC países. já está no Paraguai, Uruguai faz tempo, né? O Paraguai é um grande aliado, os bandidos paraguaios são aliados ao PCC. Um esconde aqui, o outro esconde outro lá. Alexandre de Moraes está preocupado com o PCC? Na Europa. Lula muito forte, está preocupado com essa facção? Mais caras e mais pesadas. Não está. Ganhando dinheiro, né? Na África, que é porto, né, de passagem para mandar para a Europa, eles até em Trinidad e Tobago, onde eles trocam droga por ouro. Nossa! Bandidos mandam ouro, o PCC manda cocaína. Então eles se espalharam de uma forma muito forte, né? Então hoje o PCC é a maior facção mesmo. É a maior facção que tem no mundo. Eu acho que próximo dele está o México, que é mais violenta, mas acho que um pouco menor, pelo número de integrantes. Caramba, eu acho que tem os números aí do PCC. Eu acho que eu tinha visto. Porque, quer ver? Deixa eu ver. Hoje o PCC tem 100 mil colaboradores.
Se fosse uma empresa, era a terceira maior empregadora Então, isso não é do país. verdade. Não é verdade? O PCC tem hoje 300 mil colaboradores. Não é mais 100 mil. 300 mil colaboradores. Empresários, donos de comércio, muita gente lavando dinheiro. Então, hoje tem colaborador de todas as classes sociais, digamos assim. Né? Porque, você vê, e esses colaboradores a gente não está dizendo integrante, está dizendo colaborador, que é diferente. Qual Né? que é a diferença? O colaborador necessariamente não é o cara aliado ao PCC. Ele é um cara fiel ao PCC. O PCC lava dinheiro, abre farmácia, abre posto de gasolina, né, para lavar o dinheiro. Mas não é aqueles caras que vão lá, te assaltam, te roubam. E Não é os que põem a mão na massa. paga ali. a caixinha lá mensal, vende as rifas, né? Mas, então você tem 200 mil integrantes e 100 mil colaboradores, o que dá 300 mil pessoas ao dispor do PCC. 100 mil como colaborador, faz festa junina, oferece a bebida da festa junina, né? Então tem várias quermesses que o PCC patrocina. Daí esses colaboradores dão a bebida, dão a pipoca, monta a barraquinha de cachorro quente e vai por aí. Daí tem o seu comércio não roubado, entendeu? Então tem essas trocas aí. Aquele comércio não, ele é parceiro, mandou os Guaraná pra nós, entendeu? Aquele outro também não, mandou cerveja, a gente ganha uma grana vendendo. Então esses são os colaboradores. Então você tem ali uma organização muito forte. Muito forte. Que Muito forte. é até de fazer inveja, porque a gente vê até pelos nossos políticos que não conseguem ter essa organização numa cidade, no Brasil, por exemplo, e tem que aprender com eles praticamente. O Dr. Rui Fontes, que quando eu denunciei o PCC, depois que acreditaram, a gente passou a ter muito contato. Ele era o delegado do rouba bancos, do DEIC. E passou para ele a incumbência de também descobrir o que era PCC. Então a gente fez organograma, né? É lógico que ele me ajudava, porque isso virava reportagem e eu passava algumas coisas para ele. Não dedando as pessoas. E até o PCC sabia. Eu falei, a gente tá fazendo organograma. Vocês viram aí? Como que está esse CRI organizado? Você acha que o Moraes está preocupado com isso? Você acha que a Polícia Federal está preocupada com isso? Tá não. Tá não. Eles estão preocupados com o Bolsonaro, que quer acabar com isso daí, ó. Eles estão preocupados com aquelas pessoas que querem paz, querem justiça. Estão preocupados com as pessoas que se manifestaram no 8 de janeiro. Fizeram quebradeira, sim, mas 14 anos de prisão? Dá não. Então vamos para a próxima matéria aqui. Olha só. Matéria do Metrópolis. Veja isso aqui. Isso não é preocupante. Brasil deve perder 30 bi com a guerra de tarifa iniciada por Trump. Meu amigo, você não tem noção o quanto isso vai impactar aqui no Brasil. Vocês não têm noção, porque o Brasil, se eu não me engano, é o segundo maior exportador para os Estados Unidos. Segundo, se eu não me engano, é isso mesmo. Vamos ler a matéria aqui, só um trechinho dela aqui. Depois nós vamos para a próxima aí, que o vídeo já está bem grande. As perdas do Brasil com a guerra global de tarifa iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem somar cerca de 4,980 bilhões, o equivalente a 30 bilhões de reais, segundo o câmbio desta segunda-feira, 14/4.
A estimativa feita por meio de uma simulação computacional realizado por economista universal da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Análise realizada por pesquisadores do Núcleo de Estudos de Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada, NEMEA, da UFMG, mostra que essa série de impacto geral do conflito tarifário na produção do país, sob o ponto de vista dos setores que compõem a economia, contudo, o resultado pode virar. A estimativa aponta que a agropecuária, por exemplo, deve ganhar 5,526 bilhões com a guerra. Em contrapartida, a indústria pode perder 8,95 bilhões de dólares, né? E o setor de serviços vai ficar 1,612 bilhão no negativo. É muita coisa, gente. É muita coisa. Falta de avisar? Não é. Olha só isso daqui, ó. Maílson da Nóbrega prevê colapso fiscal no Brasil até 27. Se eu não me engano, eu falei ontem no vídeo, né? É isso daí, ó. Falei ontem no vídeo sobre a situação financeira do Brasil. Matéria da Revista Oeste. O economista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, descreveu como impasse fiscal do Brasil conduzem a uma tempestade econômica de grandes proporções. Em suas palavras, abre aspas, há estudos que mostram que em 2027 toda a margem de arcabouço fiscal será ocupada por gastos obrigatórios. Fecha aspas. A previsão é de que o colapso acontece antes, visto que já faltam recursos para setores essenciais como ciência, tecnologia, segurança, agricultura. A declaração foi dada em entrevista ao portal Metrópole nesta segunda-feira, 14. Aspa. O nosso encontro marcado com a crise dificilmente vai passar dos 2 próximos anos, afirmou o economista. A respeito da ministra Simone Tebet, que sugeriu a necessidade de um novo arcabouço fiscal em 2027, Maílson atestou que, abre aspas, o arcabouço é letra morta desde o começo, fecha aspas. Para o economista, o arcabouço fiscal sofre do mesmo mal que o antigo teto de gasto. É insustentável sem reformas estruturais que contenham os gastos obrigatórios, os quais crescem acima do limite estipulado. Abre aspas. O arcabouço fiscal, por definição, é inviável, fecha aspas, resumiu o ex-ministro. Meus amigos, sabe o que resta agora? Sabe o que resta agora? Esperar o baque. É inevitável. É inevitável. Com esse desgoverno aí, é inevitável. Esperar o choque agora. É esperar o navio chegar no fundo do mar agora, do oceano. E ali estacionar. Se há possibilidade de resgate, eu acredito que sim. Curta, comente e compartilhe. Infelizmente, é o nosso país.